Alienação e vingança. Tô até suja de café aqui, ó. Perdão ou liberdade? Sou livre para tirar o café do meu nariz, ok? Ai, meu Deus. Saiu? Saiu. Gente, nossa manhã sem roteiro de hoje, vamos para a hashtag 15 do nosso livro Foco Define a Sorte. Tá muito interessante essa parte. Os próximos, que tá acabando aqui, eu vou dar uma filtrada em algumas coisas que se repetem agora no final do livro, que é quase que vai revisando algumas coisas. Então eu vou dar uma puladinha, então é possível que a gente termine um pouco mais rápido para a gente começar o nosso próximo livro, que é sensacional e é focado na educação infantil, tá? Focado na educação parental, que é da Psimama, o livro da Psimama, Educar Sem Pirar, tá? Vamos lá, então? Olha só que temática legal de a gente refletir hoje, tá? A tarefa essencial é transformar o sonho em foco. Do contrário, poderemos viver a alienação, que é a ausência de si mesmo. E não estar consciente do momento, da relação, da circunstância ou do fato. Isso é alienação. Alienar-se é fugir para um mundo ilusório, é fingir que não sabe e não viu, é pensar em outra coisa enquanto se está no aqui e no agora. Lembra da alienação parental, que é o nome que se dá, né, a esse processo de ludibriar uma outra pessoa para a criança, né? Somos todos, vez por outra, alienados. Alienação é aliar-se do conflito por não querer sofrer e sofrer mais por não viver o todo que se apresenta a cada instante. É tapar os ouvidos com as mãos para não ouvir as tristes notícias, como se assim elas deixassem de existir. É fechar os olhos para ver se dessa forma se apaga a realidade. É não querer sentir por sentir com mais intensidade. Alienar-se é matar um pouco de si para deixar de viver o que não se deseja. Ou seja, gente, para algumas coisas, em alguns momentos, alienar-se pode ser até uma salvação. Percebam? Eu não estou muito vendo notícias assim, eu sei, assim por cima, pergunto para o meu marido, ele me dá um resumo do que está acontecendo aí pelo mundo, mas só, não quero saber especificamente todas as tragédias do planeta, por exemplo. Querendo ou não, é uma forma de alienação. Percebam que a palavra só é negativa dependendo da aplicação do contexto? Alienar é também enlouquecer. Desvairar-se é o oposto da lucidez. É também apartar, separar, desviar, que é o oposto de aproximar. E ainda, alienar-se é ceder, transferir, perder, é o oposto de manter. Pensando assim, por que será que escolhemos a alienação em alguns momentos? Tem algumas coisas que eu vou acrescentando aqui, tá, gente? Pra gente se comunicar. Aliás, eu mudo bastante aqui enquanto eu tô lendo, para ficar um pouquinho mais, assim, próximos, né? Que ela usa algumas palavras, assim, um pouco mais atípicas do que a gente está acostumado. Em um estado de alienação, não olhamos nos olhos porque o olhar atrai sempre para a profundidade, para a realidade, para a relação. É o exercício do lúcido, do próximo, do que mantém. Há um mundo escondido atrás de cada olhar. São sentimentos, pensamentos, vivências, memórias, medos, bravuras, certezas, dúvidas, enfim. Uma miríade multifacetada que representa a experiência humana. Não é possível alienar-se na intensidade de um olhar.
Num dos livros aqui que ela cita, conta a história de um amigo jornalista que queria fazer uma entrevista com um velho chefe indígena da América do Sul. Para isso, esse jornalista teria que passar algum tempo com esse chefe. Imaginando que fosse uma conversa para eles se conhecerem melhor, o jornalista concordou com a condição. Porém, na sua surpresa, foi que o chefe ficou longo tempo diretamente olhando nos olhos. A princípio, o jornalista sentiu incômodo. Depois, ele ficou aterrorizado pelos sentimentos que foram despertados dentro dele. E após algum tempo, resolveu aprofundar o próprio olhar, acolheu aquela situação. Essa mútua contemplação durou mais de 2 horas e a entrevista foi desnecessária, pois ao final da experiência, ele sentia que conhecia esse cacique de muito tempo. O olhar diz muito, a atitude diz muito. As palavras é uma porcentagem muito pequena da comunicação, vocês sabiam disso? Isso é científico, tá? Não é o que estou dizendo. Aprofundar o olhar sobre o outro é mergulhar em si mesmo. Vencer as barreiras dos temores internos é superar a dificuldade de se ver, a gente se ver, tornar-se presente de si mesmo. Alienar-se é poder ver, mas sem querer enxergar. A alienação é um grau menor de consciência, ou é uma consciência restrita. Alienar-se é ir na direção oposta da iluminação, pois iluminar-se é fazer tudo o que já se faz, porém com um grau maior de consciência. Sempre que a gente amplia a nossa consciência do mundo, a gente se ilumina. Iluminar-se, portanto, não é um salto para a santidade, mas é um caminhar diário sobre os horizontes da nossa própria consciência. Clareza, olhar vários pontos de vista, entender o outro, entender o que é nosso e o que é do outro, o que é da nossa criança e o que é nosso. O que é nosso medo? Não é o medo da criança. Isso é tornar consciente, né? O olhar interno e externo é um grande aliado da consciência, pois permite captar a realidade e refletir sobre o que se pensa ser. É também um olhar metafórico que dá o senso da existência e da relevância. Olhar é o oposto de alhear. Olha que louco isso. Olhar é estar e não alienar. A palavra respeito, agora ela entra no respeito, ó. Quer dizer olhar de novo ou atentamente. Olha isso, gente. A palavra respeito quer dizer olhar de novo ou atentamente. Fitar. Respeito vem de um olhar aprofundado sobre o outro, sobre as suas aspirações, sobre os seus temores, sobre os seus desejos. É reconhecer esse universo que está frente a frente conosco. Respeitar é ter consciência de que a vida humana está abrigada em um corpo, que é visível, mas ela transporta mundos, experiências e lembranças. Então, isso é programação neurolinguística, a gente entrar no mapa do outro. A gente pode estar vivendo o mesmo território, mas cada um tem o seu mapa, as suas crenças, a sua perspectiva, as suas limitações, tá? É um universo oculto em movimento que, quando se aproxima de nós, se estende à nossa frente e merece um olhar mais aprofundado, uma atenção que deriva da sabedoria, de que cada encontro é um milagre, uma chance em 6 bilhões. Alienar-se é não compreender o milagre e não acatar o mistério da vida. É colocar sombra sobre toda a luz e fechar os olhos para lacrar os sentidos. É ausência, é adeus. E mais que tudo, é a solidão de quem não sabe, não vive e não saboreia a enorme oportunidade de ser pleno. A alienação é o oposto do foco e gera toda a gama de dificuldades que se avolumam por falta de atenção. Se estamos concentrados em perseguir um propósito, certamente temos menos condições de nos perder em outros objetivos. Contudo, é fundamental não estar na esteira da inconsciência alienante e nos manter focados no que não tem valor.
É interessante como podemos continuar sofrendo com o que não é mais. Então, por exemplo, às vezes, gente, será mesmo que a roupa limpa, bonita, alinhada é mais importante que a roupa suja e cheia de brincadeiras e de novas experiências? Será que a gente não está alienando as nossas crianças do que realmente é importante? O que realmente é importante? Não dá para ser tudo. Algumas coisas são conflitantes, né, do desenvolvimento natural. Aliás, a dor por vezes é inevitável, porém o sofrimento é opcional. É a forma como resolvemos lidar com um determinado fato, transformando a nossa realidade nessa resposta. Sofrer ou mudar, essas são as opções sempre presentes a cada desafio doloroso da vida. Olha só essa frase. Sofrer ou mudar, essas são as opções sempre presentes a cada desafio doloroso da vida. Fatos de nosso passado jamais serão modificados. Contudo, é perfeitamente possível alterar a nossa visão sobre eles. Que é aí que vem o trauma, né, gente? Trauma é o não entendimento de uma experiência vivida. É passar por cima da dor e não viver talvez aquela dor, aquele medo. Olha só, gente. A vida passa rápido demais para perdermos valioso tempo com o que não pode ser alterado. Quando não perdoamos, ficamos para sempre presos no momento passado. E a cada vez que lembramos, sofremos novamente. É como estar preso em uma armadilha que nós mesmos criamos. É preciso encontrar uma forma de perdoar para seguir em frente. Sair da estagnação e ganhar espaços internos para ver mais e melhor. Isso me lembra um atendimento que eu fiz com uma mãe que estava praticamente criando um trauma ali, né? Um processo de trauma sendo construído. E em 1h30 no máximo de atendimento, a gente conseguiu ressignificar e passei alguns exercícios para essa mãe, porque quanto mais rápido a gente percebe que está sendo construído um trauma, melhor a gente vai conseguir ressignificar esse momento, entende? E a primeira forma de fazer isso é o acolhimento e o perdão. É entender aquele processo. Por que aquilo aconteceu comigo? O perdão é a forma mais sublime de liberdade. A ideia mais interessante que já li sobre a vingança é que guardar mágoa de alguém é como tomar veneno esperando que o outro morra. Olha que forte. Isso não ajudará ninguém a refazer a vida, mas pode prejudicar muito. Imagine o desejo de vingança como uma grande montanha que você coloca em seu caminho e por isso não consegue seguir em frente. Se acrescentarmos a raiva, a mágoa, o ódio e o ressentimento, teremos mordaças e correntes que prendem e machucam. Memórias tristes doem, mas a vingança é um profundo mergulho no sofrimento, em que um fato pode ser reproduzido 1000 vezes em nossa mente, repetindo sem parar uma dor, como um disco arranhado que não sai do lugar. O exercício do perdão é uma estratégia que adotamos para nos liberar da armadilha de uma memória, um sentimento e um pensamento infinitamente dolorosos. O perdão não é para o outro, que algumas vezes nem existe mais. O perdão é para nós mesmos, para o nosso usufruto, para a nossa vida, para as nossas escolhas. É tirar a mordaça que não deixa o grito sair e desvelar um mundo novo que as vendas aplicadas sobre os nossos olhos angustiados não permitem revelar. Vou até respirar, né? Estamos terminando aqui o capítulo. Vingança não é construtiva, é sempre destrutiva. Porém, o verbo vingar significa muito mais do que fazer vingança. Vingar também é fazer dar certo, fazer frutificar, fazer prosperar, vingar. Olha só. Um projeto que vinga é um projeto que funciona. Uma criança que vinga é uma vida que flui.
Uma ideia que vinga é a que faz o mundo girar. Fazer nossa vida vingar é outra forma de ir à desforra, muito mais feliz. Talvez possamos trocar a vingança pela condição de fazer nossa vida vingar. Fazer dar certo, viver em prosperidade, amar e ser amado, viver em abundância, ter amigos, ter ideias. Quer vingança maior contra aqueles que nos ofenderam do que sermos profunda e totalmente felizes? Essa é uma fórmula para elaborar focos mais saudáveis, porque a qualidade do foco é tão importante quanto a sua clareza e precisão. Ter o foco voltado para o sofrimento só causa um transtorno maior por dentro e por fora. É preciso limpar a lente do foco e torná-la cristalina, sem máculas. E a gente encerra o capítulo de hoje. Teve uma vez que eu estava lendo, né, sobre essa questão do perdão, né, e como perdoar alguém que nos bateu, talvez nos abusou, inclusive, feridas amargas, coisas gravíssimas, né? Talvez matou alguém que a gente amava. Como fazer um exercício de perdão para coisas tão graves? E a gente sempre acha que é para o outro. Não é. É para nós vivermos melhor. É para nos curarmos. É para podermos seguir em frente. E não é para não sofrer, e não é para não odiar. Não é sobre não sentir. Não é sobre ser mole, ser fraco, ser insensível. Não é sobre isso. É sobre ferramentas que você escolhe utilizar para poder seguir. Procure ferramentas que lhe deixem melhor, que lhe façam seguir. Isso que eu desejo para você hoje, no dia de hoje. Não sei quando que você está ouvindo esse vídeo. Procure ferramentas, recursos, oportunidades que lhe façam seguir melhor, seguir mais leve, seguir mais feliz. Não é estar o tempo todo feliz, mas se botar na balança, mais coisas boas que ruins, porque as ruins são necessárias para contrapor. Só sabemos o que é bom, só sabemos o que nos deixa feliz, só sabemos se sabemos o que nos deixa triste, sabemos o que não é bom, sabemos o que não gostamos. Esses dois pesos, eles são muito importantes, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu sou a Lígia Comelli, sou formada em Programação Neurolinguística, Psicologia Positiva, Educação Viva e Consciente, Jornalismo, trabalho com crianças há 22 anos e tô aqui para, quem sabe, espalhar mais sementes que possam nos ajudar a florescer. Que as crianças possam ser adultos que floresçam, que frutifiquem, que tenham potência, porque a potência está dentro de nós. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro, que é amanhã, às 9. Tchau!